Plantão Médico, com a doutora Kiki. Olá, o nosso plantão médico vai responder hoje ao senhor Eduardo Rigório, de Goiânia, que nos diz que ele está muito decepcionado, porque comprou umas cabritinhas lindas, elas cresceram e estão com CAI, todas aleijadas, e disseram para ele que a doença não tem cura, que o jeito é matar. E ele nos pergunta se ele deve realmente matá-las, se existe alguma sugestão, se ele deve processar o vendedor, o que fazer. Senhor Eduardo, a CAI, antes de mais nada, vamos dizer aos nossos telespectadores o que é a CAI. A CAI é uma doença que acomete única e exclusivamente os caprinos, que é a artrite e encefalite caprina, ou seja, ela pode acometer cabritinhos por volta dos 4 meses de idade, com um quadro de encefalite, os animaizinhos ficam sem coordenação motora e nós vamos ter que sacrificá-los, ou no animal já a partir de 1 ano de idade, ou principalmente a partir da primeira prenhez, no caso das fêmeas, começam a desenvolver um quadro de aumento das juntas, que a gente chama de artrite, que começa sempre pelos braços. Essa doença é causada por um agente que ele é um vírus, muito semelhante àquele que causa a leucose nas vacas, a anemia infecciosa nos equinos, nos cavalos. Ou seja, cada espécie tem o seu vírus, eles são bastante semelhantes. Então, no nosso caso das cabras, o que acontece? O senhor comprou animais contaminados. Então, vamos começar na raiz da questão. Em primeiro lugar, quando uma pessoa for querer começar a criar cabras, ou se já for um criador e quiser adquirir novos animais, sempre fazer acompanhado por um técnico que conheça os problemas que não devem ser introduzidos no rebanho. Muito bem, para vocês criadores, qual seria a dica? Sempre examinar os joelhos. Quando vocês forem comprar animais em algum rebanho, sempre observar, como se a gente tivesse um raio-x nos olhos, como é que são os joelhos dos animais do rebanho de diferentes idades, principalmente dos animais adultos. Existem juntas inchadas? Bom, pode ser que seja de problema que o senhor adquiriu, que foi a CAI. Pode ser que não, pode ser traumatismo. Mas a gente sempre tem que ter uma visão global do rebanho, onde nós vamos adquirir animais para evitar a introdução dessa doença no nosso rebanho. Muito bem, no seu caso, o senhor já comprou, o senhor já adquiriu a doença. A partir de agora, o senhor vai ter que fazer um manejo preventivo, porque o curativo não existe. Essa doença, infelizmente, não tem cura, mas é uma doença com a qual nós convivemos pacificamente, sem terrorismo. Nada de ficar escutando as pessoas que mandam matar o rebanho todo, não. Muitas vezes nós temos animais de alto valor genético que têm a doença. Então nós temos que saber trabalhar o rebanho, preparar o nosso funcionário para que seja feito dia a dia a prevenção para que a gente consiga eliminar a doença do rebanho. Isso sim é possível. Como é que a gente faria isso então? Quem é a principal fonte de transmissão? O colostro, o leite e o sangue. Portanto, num rebanho que já é positivo como o seu, no momento em que as cabras estiverem próximas do parto, o senhor vai passar esparadrapo nas tetas para que os cabritos, no momento em que nascerem, não consigam mamar o colostro. Isso é fantástico, já vai ser uma tremenda prevenção da doença no seu rebanho. A cabra pariu, o senhor retira o cabrito, vai criá-lo com colostro de vaca saudável, com colostro de vaca negativa para brucelose e tuberculose. E o leite dessa cabra, o senhor vai usar para o consumo humano sem nenhum problema. O colostro o senhor descarta e a partir do 6º dia, o leite que essa cabra vai produzir é absolutamente normal para o consumo humano. Ou seja, primeiro forma de prevenção, esparadrapando as tetas antes do parto. Muito bem, qual o segundo cuidado? No momento da tatuagem dos cabritos, porque os cabritinhos vão ser tatuados. E se nós tatuarmos um após o outro, o sangue da orelhinha de um para o outro poderá levar a doença. Então, muito cuidado com tatuadores. Sempre tem que ser esterilizados entre um animal e o outro, que pode ser na água fervendo. Outro cuidado, a agulha. A agulha é muito baratinha. Uma caixa de agulha custa muito barato. Quando a gente usa uma agulha, ela deve ser quebrada e jogada no lixo e não usada para vários animais. Por quê? Porque a gente pode, aplicando a injeção no animal, encostar no sangue e se usar em outro, a gente vai estar transmitindo a doença. Então são medidas muito práticas que fazem com que a gente previna
que essa doença se alastre no rebanho. E numa quarta etapa seria o quê? Que as fêmeas sem doença sejam as primeiras da ordenha e aquelas fêmeas que a gente desconfia que sejam portadoras ou as fêmeas realmente positivas sejam as últimas a ser ordenhadas, para que a gente evite assim a transmissão que a gente fala de horizontal, de teta a teta pela mão do ordenhador ou pela ordenhadeira mecânica. Ou seja, a CAI é uma doença que não tem cura, mas ela pode e deve ser prevenida em todos os rebanhos onde ela tem entrado, sem radicalismos e sem querer matar os animais indiscriminadamente. Nós vamos sacrificar, sim, aqueles animais em que a doença tiver avançado e eles estiverem muito debilitados. E sempre pensando que os animais existem para nos servir, para produzir. Então, tratá-los com todo carinho, prevenindo que essa doença se espalhe no rebanho, prevenindo também, sabendo os animais, analisar o rebanho onde os seus animais serão comprados. Espero ter respondido a sua questão. Aguardo vocês no nosso site www.tvdoberro.net. Até logo! Plantão Médico, com a doutora Kiki.